E aí galera, tudo bem? Acabei de comprar meu bilhete para fazer um passeio de trem que sai aqui na cidade de Campinas. Mas sabe o que isso me lembrou? Me lembrou uma história do meu tio Valtencir, que viveu uma história que o arrepiou e envolve trem. Quer saber mais? Segura aí após a vinheta. Escuta só. Quando a noite encosta e a porta range sozinha, tem um nome no escuro que arrepia a espinha. Contos de arrepio, contos de arrepio. Fala baixo que o medo ouviu. Contos de arrepio, contos de arrepio. Se você chamar, ele vem pra perto de você. Boa noite. Hoje em mais um conto de arrepio. Você vai conhecer a história do meu tio Valtencir. História essa que ele viveu e ficou aterrorizado, assombrado, arrepiado. O tio Valtencir precisava trabalhar, estava desempregado e achou no Classificados uma vaga para trabalhar na estação de trem de Paranapiacaba. Quando ele contou para mim, todo feliz que achou uma vaga, eu disse: tio, mas Paranapiacaba desativou a sua estação de trem há anos. Como que o senhor está se candidatando a uma vaga dessa? E ele afirmou com todas as letras que se o anúncio estava ali no jornal, é porque a vaga existia. E a vaga exigia, para quem quisesse se candidatar, estar na estação de trem da minha cidade à meia-noite e esperar pelo trem colonial. Então fui lá com ele. Incrível que à meia-noite ponto, aquele trem surgiu do nada. Veio de longe uma pequena luz, chegou perto, aquela luz ficou mais intensa, e um trem preto com teto vermelho colonial, peças douradas, parou. Um trem muito elegante. Porém, eu só vi um maquinista e um homem que veio até a entrada do trem e disse: "Você é o candidato?" E meu tio respondeu: "Sim." Ele disse: "Pois então, venha a bordo." E ele subiu a bordo daquele trem. E assim foi. E o resto que ele me contou, no começo parecia muito lindo. Tio Valtencir reparou que no trem não tinha ninguém. E que ele pensou que os próximos candidatos estariam nas estações das cidades que viriam a seguir. Porém, nada disso aconteceu. Estação após estação o trem parava e ninguém subia. Ele disse: "Que bom, sou o único, não tenho concorrência. A vaga já é minha." Ele pensou. Todo feliz, cego por precisar trabalhar, continuou essa viagem. E reparou que aquele homem que servia no trem era um pouco diferente. Suas roupas eram roupas de um tempo colonial do nosso Brasil. Parecia que ele tinha voltado há 200 anos atrás. Porém, contudo, ele disse: "Deve ser o uniforme da empresa. Vamos continuar." Então, às vezes aquele homem passava em sua poltrona e perguntava se ele queria comer algo, beber algo. Meu tio, muito vergonhoso, Valtencir, falava: "Não, obrigado, estou bem." E foi seguindo. Quando de repente o maquinista avisou: "Estamos chegando na estação após longas horas." Longas horas a bordo daquele trem.
Quando chegou na cidade de Paranapiacaba e o trem foi entrar em um túnel, o trem parou. E Valtencir já pensou, mas aqui não é estação, por que o trem parou? Pois bem, ele disse, deve ser normal. Levantou-se, foi então procurar o funcionário daquele trem que ficava lá nos fundos e não o encontrou. Disse, agora vou procurar um maquinista, tirar a dúvida da informação. Foi até os fundos. Foi até os fundos procurar o funcionário que lá ficava e não o encontrou. Disse, vou até a frente, procurar um maquinista, tirar uma dúvida com ele, quem sabe ele sabe me responder o que está acontecendo aqui com esse trem que parou aqui nesse túnel. Mas, quando chegou lá, o trem estava quente, a lenha não tinha mais fogo, mas estava com fumaça. E o maquinista também já ali não estava. E ele, dentro daquele túnel escuro, pegou o seu celular e disse, eu vou ligar a lanterna. Ligou a lanterna do seu celular, olhou bem para o trem e aquele vagão que estava parado ali estava todo empoeirado, os assentos e todas as outras partes daquele trem, como se estivesse parado lá há anos. Pois ele desceu, falou, tem algo errado com este trem. Vou procurar um maquinista, quem sabe eu o encontro. E começou a andar naquele túnel, com a sua lanterna, para clarear. Até que então sua lanterna começou a falhar e ele ficou no completo breu. Mas sua lanterna acendeu novamente. E aí ele ouviu um barulho dizendo, socorro, me ajude a atravessar. E quando ele olhou para frente, tinha um homem caído. Era o maquinista. O maquinista dizia para ele, preciso chegar do outro lado do túnel, preciso sair daqui, desse sofrimento. E Valtencir, sem entender nada, falou, pera aí que eu vou buscar ajuda. Andou mais alguns metros e achou aquele homem que servia dentro do trem. Estava ali também imóvel, sem conseguir andar, pedindo o mesmo tipo de socorro. Precisava chegar até o fim daquele túnel. Andou mais um pouco e começou a achar várias pessoas que estavam simplesmente ali dentro do túnel, mas não conseguiam andar, se locomover. E ele disse, eu já entendi. Essas pessoas estão aqui querendo chegar do outro lado do túnel e deve ter algo que os impeça lá na frente. E ele começou a andar na direção contrária do túnel para ver o que impedia eles de chegar até o final. Quando chegou no final daquele túnel, ele encontrou um homem com uma barba grande, com um bigode colonial, com roupas coloniais, e perguntou, quem é você? Ele disse, quem sou eu? Eu sou o Barão de Paranapiacaba. Eu mando aqui. Eu estou construindo esse trem, esses trilhos. Eu estou construindo a linha férrea aqui. Tudo isso aqui é meu. E você, meu escravo, o que está fazendo aqui? E meu tio disse, escravo? Eu vim para a vaga de emprego. Ele, emprego? Não, todos que vêm aqui se tornam meus escravos. Meu tio se assustou, arregalou os olhos e disse, eu não vou ficar aqui, eu preciso voltar. Eu tenho compromissos na minha cidade. Então o barão respondeu, daqui só se sai de uma maneira, para o além ou para retornar ao trem e buscar a próxima vítima. Então ele perguntou para aquele barão, e não teria uma possibilidade
uma terceira via para eu sair daqui de dentro? E o barão respondeu: se você ganhar de mim em um jogo, você pode ir embora. Tio Valtencir, muito malandro, velho já das jogatinas, percebeu que ali estava a sua oportunidade. Então, tio Valtencir tirou um baralho de cartas do seu bolso que ele carregava, era amante dos jogos, e disse: tire uma carta e não me mostre. E o barão tirou e guardou. Ele falou: agora embaralhe novamente, pois tio Valtencir já tinha feito essa milhares de vezes. Embaralhou, cortou o baralho no meio, pensou e disse: se eu tirar a sua carta, barão, você me deixa embora? E o barão disse: é impossível, dentre tantas cartas, você acertar qual era a minha. Então tio Valtencir disse: 2 de paus. E o barão disse: era essa minha carta mesmo, porém daqui ninguém pode sair. Então tio Valtencir disse: mas o senhor prometeu, a palavra de um barão não vale mais? Então o barão disse: você é o primeiro a entrar na estação de trem de Paranapiacaba, dentro desse túnel, e sair da mesma forma que entrou, no teu mundo, no teu plano, com vida. Valtencir saiu daquela cidade, pegou carona e veio até a sua casa. Quando ele contou essa história, nós não acreditávamos. Mas então ele pegou o baralho do seu bolso, mostrou para nós o baralho inteiro e faltava o 2 de paus. Se você gostou dessa história, chegou até o final desse vídeo, deixe o comentário 2 de paus. E nós nos vemos até o próximo Contos de Arrepio. Obrigado. Contos de Arrepio.